Eu lembro, deu uma mano. Na hora que minha mãe chegava, eu falei, é agora. Vai jogar bola, moleque. Eu falei, não, mamãe, quero mamar. Você não tem vergonha? Não tenho. Quero mamar. Aí mamava no portão. No portão, velho. Sorvete, e você? Leite condensado. Ai, menino! Ai, menino! Ai, leite condensado! Hoje nós vamos dar a camisa do maior campeão do Brasil, 10 vezes campeão brasileiro. Então, você merece, aqui, você merece chamar. Você, palmeirense, que acompanha aqui os donos da bola, olha o Palmeiras aí. Hoje. A camisa do maior campeão brasileiro. Essa estrela... 10 vezes campeão brasileiro. É, por que não tem 10 estrelas aí? Porque tem uma do Mundial. Você já tomou uma bolada no queixo? Nunca, nunca. Você, Veloso? Eu tomei um monte. Toda hora. Mas o Veloso é inocente, né? Não, mas eu tomei, olha. É verdade, eu tava Quantas treinando lá no boladas você tomou no queixo? Ah, eu já fui nocaute. Já? Já.